capítulo 6, livro de Neemias, capítulo 6, a partir do verso 2. É um privilégio estar aqui, pregando uma festividade. Glórias a Jesus. Uma festividade da minha casa. Glória a Jesus por isso. Fico muito feliz de estar aqui com os irmãos, glorificando o nome do Senhor. Como é o primeiro dia, não vou fazer nem dia, né? Olha! Através da minha igreja, né? Está todo mundo com gás ainda? Não pode. Neemias, capítulo 6, versículo 2. Vamos ler o versículo 2, o versículo 3, o versículo 4, e depois vamos ler e terminar no versículo 9. Neemias, capítulo 6, versículo 2, 3, 4 e depois o 9. Você que achou ele também? Glória a Deus. Assim. Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, ou estou a fazer uma grande obra, de modo que não poderei ir, não poderei descer. Por que cessaria esta obra para me ter convosco? E do mesmo modo, enviaram mensageiros a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Bem, pode se sentar. Glorificado a Jesus. Esta noite. Glória a Deus. Diante do texto e do tudo que está sendo apresentado a nós, eu orando a Deus, pedindo a Deus uma revelação, né, sobre o texto. E o Espírito de Deus começou a falar no meu coração e eu glorifiquei a Deus por isso. E eu te peço que preste bastante atenção, porque não é só falar ser pregador, né? O pregador sempre fala: vou falar pouco. Mas o meu propósito é realmente falar pouco, até por causa das horas. Mas preste bastante atenção no que Deus vai falar contigo, para que você saia daqui alimentado com a palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o povo de Israel é um povo separado por Deus, porque Deus queria fazer e quer fazer do povo de Israel um exemplo. Que exemplo é esse? Deus quer fazer do povo de Israel, e logo após o projeto se passou para a igreja, para deixar como um exemplo, dizendo: quem louva o nome de Deus, quem entrega a sua vida para Deus, recebe essas recompensas. Deus queria fazer como Israel um espelho, um exemplo, aonde Israel andaria corretamente na presença de Deus. As outras nações veriam Deus abençoar Israel e diriam: eu quero o mesmo Deus que eles têm. Eu quero receber o que eles recebem. Eu quero ter o que eles têm. Então Deus, com um propósito, colocou Israel para se tornar um espelho. Só que ao invés de Israel se debruçar à vontade de Deus, se debruçaram em outras coisas. Acabaram se distanciando de Deus e se rendendo a outros deuses. Então o projeto que Deus tinha de usar o povo de Israel como um exemplo, acabou tendo dificuldades de se cumprir aquilo que Deus queria realizar, ao ponto de se estender para a Igreja de Cristo hoje. E hoje, como Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo é um exemplo para o mundo. Para quê, irmão? E como assim? Porque a Igreja de Cristo, à medida que vai obedecendo a Deus, Deus vai estendendo as suas mãos e capacitando ela sobre a terra.
À medida que os servos de Deus vão obedecendo Jesus, obedecendo a sua palavra, Deus vai dando livramento, vai dando escape, vai dando bênção, vai dando provisões, ao ponto do mundo olhar e dizer: mas como pode ela ganhar um salário mínimo e ser tão feliz assim? Como pode ele ter tantos problemas na sua casa e ainda assim estar no culto toda semana? Mas é porque somos um exemplo para demonstrar que aqueles que se entregam a Jesus e vivem esse evangelho, a mão de Deus é estendida sobre eles, ao ponto de você nem sabe, mas tem pessoas que ficam paradas nas calçadas, nos terraços de suas casas, e veem você passar todos os dias por culto, e dizem: esse é um jovem de Deus, essa é uma jovem de Deus, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Às vezes eles não conseguem se conter e dão um grito lá da calçada da onde eles estão, ou de cima do terraço onde eles estão, dizendo: varão, ora por mim lá, varão, ora por mim lá. E você diz: eu vou orar, me dá teu nome, dá o nome da tua família, que eu vou orar por vocês. Isso é o mundo vendo Jesus na tua vida, e Deus colocando você como exemplo, dizendo: aqueles que obedecem brilham mais do que o sol. Deus estendeu este projeto não só ao povo de Israel, mas também à sua igreja de Cristo, e glórias a Deus por isso. Mas como a história nos mostra, o povo de Israel se deleita, se entrega à idolatria, a prazeres mundanos, a coisas erradas, começam a colocar no seu altar, que é o altar de Deus, começam a apresentar sacrifícios a outros deuses. Aí tem inúmeros deuses listados na Bíblia, como Baal, como Mamon, como Ázera, como Astarote, como tantos outros, que às vezes eram o mesmo Deus, mas de acordo com o tempo e a idade mudava-se o nome. Mas o importante é, o povo estava adorando outros deuses, estava adorando outra coisa. Mas Deus começa, com sua infinita misericórdia, começa a levantar profetas para poder dizer: despertem, meu povo, parem de fazer isso, não vivam desta forma. E você conhece melhor do que eu, quando Deus levanta Elias com autoridade e poder diante do Carmelo, eram 850 profetas de Baal e de Ázera contra só Elias. Alguém olhava de fora e dizia: Elias vai tomar uma surra, Elias vai apanhar de um jeito que não vai sobrar nada, não vai sobrar nem um pedacinho da roupa dele. Mas ao término dos clamores daqueles profetas de Baal, destruíram o altar, nada aconteceu. Mas agora Elias, movido pelo Espírito de Deus, restaura o altar e clama ao Senhor, e ele diz: ó Deus, eu clamo ao Senhor, eu peço-te, Senhor, para que tu mostres a este povo que tu és Deus, e que o teu coração não para trás diante daquilo que eles fizeram. Diz a Bíblia que ele nem terminou a oração, porque o crente que é de verdade, tem intimidade com Deus, às vezes ele nem precisa terminar a oração. Antes de terminar a oração, a presença de Deus desce como fogo, consome o altar, consome o sacrifício, consome a água, consome tudo que estava ali. E quando o fogo de Deus desceu, sabe o que aconteceu? O povo de Israel inteiro que estava em volta daquele monte, todo mundo dobrou o joelho, colocou a cara no pó e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas se você acha que depois de tudo isso o povo se rendeu a Deus, sinto te dizer que você está enganado. Mesmo com tantas maravilhas que Deus fez, tantos milagres, tantas coisas extraordinárias, ainda assim o povo estava em idolatria. Deus levanta Jeremias. Jeremias, durante todo o seu livro, ele está sendo usado por Deus para poder disseminar a palavra que Deus queria, dizendo: vocês precisam se consertar, vocês precisam endireitar os seus caminhos, vocês precisam se render a Deus, vocês precisam voltar para o altar de Deus. Mas o povo que era de Deus, conhecido como de Deus, não queria ouvir a voz de Deus, não queria ouvir o que Deus estava falando. E por causa disso, Deus coloca uma profecia na boca de Jeremias. A profecia do capítulo 26 de Jeremias. Ele vai começar a dizer: olha, por causa disso, por causa dos pecados
pecados de vocês, por causa dos erros de vocês, por causa do distanciamento de vocês. Manda o Senhor dizer: esse templo aqui, que é o templo de Salomão, lindo, maravilhoso, cheio de ouro, cheio de cobre, riqueza para tudo que era lado, ele fala: esse templo aqui vai cair, tudo vai cair por terra, nada disso daqui vai permanecer de pé. E digo mais: Deus vai pegar vocês e vai levar para uma outra terra, e nessa terra vocês serão escravos. Talvez você olhe e diga: meu Deus do céu, e o povo ouvindo aquela mensagem me disseram: isso não é de Deus. Como poderia Deus destruir o templo dele? Como poderia Deus jogar por terra o templo dele? Como poderia Deus jogar por terra aquilo que ele preparou? Mas eles se esqueceram que aquele templo ali Deus tinha edificado para a glória do nome dele, mas aquele povo tinha transformado aquele templo em um templo de idolatria. E assim como foi cantado e anunciado durante todo o culto, se você quer algo de Deus, o templo de idolatria precisa cair por terra. O templo que simboliza a idolatria precisa cair por terra. Aquele templo simbolizava a idolatria do povo de Israel para Baal. Aquele templo tinha altares para deuses estranhos. E como poderia eles entrar na porta e dizer: aqui estamos apresentando um altar de sacrifício a deuses estranhos, e depois lá dentro dizer: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito? Não tinha como. Como poderia o povo, assim como Manassés fez, apresentar os seus filhos como sacrifício a deuses estranhos dentro do templo, ao ponto de Deus se irar tanto e dizer: o que vocês estão fazendo com o meu templo? Eles achavam que aquele templo era templo do Senhor, mas aquele templo já tinha se tornado um templo de idolatria. E por causa disso Deus falou: eu vou jogar no chão, eu vou derrubar isso tudo, porque para que eu possa fazer a restauração que eu quero, para que eu possa fazer o avivamento que eu quero, a adoração não pode ser dividida. Você não pode adorar de manhã a Deus e de tarde a outro Deus. Você não pode adorar de dia a deuses estranhos e quando chegar de noite aqui estender as mãos e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é não. Essa adoração está maculada, está suja, está corrompida e Deus não aceita. Esse negócio de pela manhã se render a deuses estranhos, como assim? Eu não estou entendendo isso daí. Vou te explicar em miúdos para você entender. Não adianta pela manhã a gente dizer: ai meu Deus do céu, eu não consigo aguentar. Aí você abre o Instagram, vê aquela menina de biquíni, vê aquele rapaz com a roupa apertada, ou com sem blusa, e você diz: meu Deus do céu. Aí vai lá, salva a foto para ver depois. Tu está adorando a outros deuses, e quando tu chega aqui de noite diz: Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Só o Senhor é desenho. A tua voz pode até ser afinada, mas se no teu coração o louvor não for sincero, Deus não aprova, Deus não recebe, Deus não se agrada. Porque antes de Deus receber a adoração que sai dos teus lábios, Deus recebe a adoração que sai da tua alma. Como é que sai a adoração da tua alma? Ela é verdadeira, ela é genuína. Quando tu chora aqui, tu chora de verdade, ou tu chora só porque tu sentiu um arrepio, ou tu chora só porque tu sentiu tristeza porque pecou e não arrependimento. Porque aí chega no outro dia, o diabo bate na porta do teu coração, tu diz sim de novo, tu peca de novo, tu erra de novo. Mas esta noite Jesus manda dizer: o altar e o templo de idolatria vai cair por terra, porque Ele quer trazer avivamento, Ele quer trazer restauração, Ele quer trazer algo novo sobre as nossas vidas. Chega de viver essa vida espiritual medíocre, chega de viver esta vida espiritual mediana, chega de viver esta vida espiritual rasa, aonde quando tem um problema na tua casa, tu precisa passar a mão no telefone e ligar para o pastor, para que ele ore pelo telefone por você. Deus te levantou como profeta dentro da tua casa. Se tu estender as tuas mãos na autoridade do nome de Jesus, o diabo terá que cair por terra, mas só tem autoridade aquele que é fiel, só tem conhecimento da autoridade aquele que vive em fidelidade. Quem vive pecando, vive em dúvida. Quem vive em erro, vive em dúvida. Quem vive em idolatria, vive em dúvida.
precisa cair. E a Bíblia nos mostra que caindo isso, o contexto nos mostra que Nabucodonosor, rei da Babilônia, entra em Israel. Por 3 vezes ele entra em Israel. Destrói tudo, destrói templo, destrói casa, destrói tudo. Não sobra nada. Só sobra mato em Israel. Leva todo mundo cativo. Só sobrou em Israel mendigo, inválido, só quem não prestava. Só sobrou isso. O resto tudo levou para a Babilônia. Porque é isso que o inimigo faz. Quando o povo de Deus não dá ouvido à voz de conserto que Deus direciona, o povo se encontra vulnerável para o inimigo. Aí o inimigo entra e toma tudo que é bom, toma tudo que é agradável, toma tudo que é aprovado, até mesmo as bênçãos que Deus deu. Mas o povo nos mostra, e a palavra nos mostra, que diante desse contexto, Deus fala: eu vou restaurá-los. 70 anos eles passaram em cativeiro. Não, 70 anos não são 70 dias. 70 anos é a vida de um homem. Porque a Bíblia diz que depois de 70 anos o homem só tem cansaço e fala. Então é a vida de uma geração inteira. Deus muda toda uma geração de Israel para que aquela geração idólatra, corrompida, perdida, morresse na Babilônia. Mas na Babilônia nascesse um povo diferente, erguido por Deus. Erguido por Deus. E a Bíblia nos mostra que diante desse contexto, Deus levanta Zorobabel, que foi o primeiro que foi levantado para voltar para a sua casa. Por quê? Passando os 70 anos, o rei Ciro se levanta como rei da Babilônia e de toda a circunvizinhança de Babilônia. E ele lança um decreto dizendo: o povo de Israel pode retornar para sua casa e reconstruir o seu templo. E o povo começou a glorificar a Deus, exaltar a Deus. Zorobabel, junto com mais ou menos 50 mil pessoas, retornam para Jerusalém. Mas era uma viagem árdua, difícil, complicada. 4 meses de viagem. 4 meses de andando a pé. Era muito tempo, era muito esforço, era muita coisa. Mas chegando lá, diz a Bíblia que Deus lança uma palavra para Zorobabel, dizendo: olha, da tua mão eu vou erguer o templo. Eu vou levantar tudo de novo. Eis de acrescentar em suas vidas tudo que vocês perderam, tudo que vocês não conseguiram. E a Bíblia diz que quando ele chega, a primeira coisa que ele faz, ele reedifica um altar de sacrifício. O altar que era de sacrifício do templo do Senhor, ele edifica novamente. E ele diz: a partir de hoje haverá sacrifício ao Senhor. Aí você olha e fala: irmão, mas por que eles estavam levantando um altar de sacrifício? Por que eles vão levantar um altar para poder queimar a carne? Porque nada mais era, cá entre nós, o altar de sacrifício era uma grande churrasqueira, onde eles colocavam a carne do bezerro, do cordeiro, do boi, do touro, ali. A Bíblia nos mostra que diante de tudo isso, ele ergue um altar, só que o altar tem um simbolismo espiritual. Qual é o simbolismo? O simbolismo é, a Bíblia nos mostra, em Êxodo, a partir de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, a partir de Levítico capítulo 7, você vai ver muito isso, Levítico capítulo 3 também, Deus ergue o povo para fazer sacrifícios ao Senhor. Eu quero falar um sacrifício específico, rapidamente, para você entender. Ofertas pacíficas. As ofertas pacíficas eram apresentadas ao Senhor para que o pecado do povo viesse ser não perdoado, mas encoberto diante dos olhos de Deus. Porque Deus é justo. E o povo peca. Se o povo não fizesse nada diante dos seus pecados perante Deus, Deus destruiria o povo. Porque Deus não compactua com o pecado. Ah, mas eu sou filho de Deus. Deus não compactua com o pecado. Deus não tem pacto. Aonde tem pecado, Deus se ira. Não importa. Não importa se ele lançou promessas. Não importa se ele fez isso, fez aquilo. Quando há pecado, ele se ira. E o povo de Israel, diante de pecados, Deus falou: Moisés, faz alguma coisa. Faz o seguinte: vocês vão pegar um cordeiro. Diante desse cordeiro,
vocês vão colocar ele em sacrifício no altar, nessa churrasqueira. Vão tirar a coxa direita do cordeiro e vão tirar o peito do cordeiro. A coxa direita, fazendo alusão à aliança que Deus fez através de Jacó. Lembra daquele corinho? Jacó segurou o anjo. Então, ele segurou o anjo e o anjo tocou na coxa direita de Jacó. E tocando na coxa direita, o osso e a coxa se desloca. Se deslocando, ele ainda assim não larga. E o anjo diz: meu Deus do céu, me larga. E ele diz: eu não te largo enquanto tu não me dar a bênção. Enquanto tu não me abençoares, eu não te largo. E ele diz: o que tu queres? Qual é o teu nome? E ele diz: Jacó. E ele diz: então a partir de hoje, o anjo diz para ele: o teu nome não será mais Jacó, mas Israel. E a partir daquele momento Deus fez um pacto, não só com Jacó, mas com toda a sua descendência, de que Israel seria abençoado por Deus. Então eles tiravam a coxa direita, fazendo alusão àquilo que Deus tinha feito. Tiravam o peito, como um sinal de que apresentavam o seu coração a Deus. E diz a palavra que colocando aquilo ali em sacrifício, era aquele sacrifício que diminuía a ira de Deus diante do povo. Nesse sacrifício não podia pedir, tu só podia agradecer pelas bênçãos, por tudo que Deus tinha feito. Então, quando Zorobabel levanta o altar, ele vai dizer: a gente não pode permanecer aqui pecando, porque senão Deus vai nos destruir. Deus não compactua com o pecado. A gente precisa encobrir os nossos pecados de alguma forma. Precisa ter remissão de pecados. E a Bíblia nos mostra, diante desse contexto, Hebreus capítulo 9, versículo 22, vai dizer assim: simboliza a comunhão com o povo de Deus. É a nossa iniquidade que nos afasta de Deus. Em Isaías capítulo 59, versículo 2. Sem sangue não tem perdão de pecados. Hebreus 9, 22. A Bíblia é bem clara a dizer que o povo, quando entra em Jerusalém, eles percebem que os pecados deles iriam atrapalhar eles diante da obra. Então ele levanta o altar dizendo: aqui não pode ter pecado. A gente precisa trazer uma comunhão de Deus para com o povo. A comunhão precisa retornar. Grava isso, porque a gente vai chegar onde o Espírito de Deus abriu o meu coração. Aqui Zorobabel levanta a estrutura do templo. Começa a levantar as estruturas, cava as sapatas, faz a estrutura. E diz a palavra que quando eles começam e terminam de fazer a estrutura, lançam uma grande festa, uma grande alegria. Mas diante dessa alegria, diz a palavra que os samaritanos e o povo da circunvizinhança se levantam contra eles. Os samaritanos chegam perto deles e dizem: nós queremos edificar com vocês, porque nós também somos povo de Israel. Só que o povo samaritano era um povo que foi misturado com o povo assírio. Então não era judeu limpo, era judeu misturado. E ali Zorobabel disse: não, na obra de Deus não pode ter nada misturado. Na obra de Deus não pode ter mistura. Na obra de Deus não pode ter um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Não pode, não. Nessa obra aqui vocês não vão meter a mão. E os samaritanos se levantam contra eles, enviam cartas a reis, e diante de toda aquela situação, eles conseguem parar a obra. A obra para. Tudo se estaciona. E alguém olha e diz: acabou, não tem mais jeito. Parou a obra. Foi lançado um decreto do rei dizendo: ninguém pode edificar nada. Alguém olhou e disse: acabou. Cerca de 14 a 16 anos ficou parado a obra. Mas aí você sabe, porque você é bom de Bíblia, e você leu Ageu. Ageu é levantado por Deus como um grande profeta. E ele começa a profetizar dizendo: vocês precisam voltar a construir o templo de Deus. Vocês estão trabalhando, ganhando dinheiro, mas o dinheiro entra no bolso furado. Vocês ganham hoje e perdem amanhã. E o que sobra, que vocês conseguem colocar dentro de casa, eu, diz o Senhor, assopro e não sobra nada. Irmão, quem anda em desobediência pode trabalhar o quanto for, mas a verdadeira
prosperidade só está em Jesus, só está em Deus, só está em Cristo. Quando tu se coloca diante de Deus, quando tu se apresenta diante de Deus, Deus prospera sobre a tua vida. E ainda que você não tenha muito comparado aos grandes desta terra, mas tu tenha a paz de Deus sobre a tua vida. E ainda que tu esteja comendo pão com ovo, arroz e feijão, ovo mexido, tu diz glória a Jesus, porque ainda que tenha só ovo mexido, mas a tua presença está aqui nesta casa. E quando tu clama a presença de Deus, desce dentro da tua casa. Não, isso é prosperidade, isso é prosperidade. Prosperidade é você andar diante daquilo que Deus tem para a tua vida e você vê as coisas se desenvolverem naturalmente. Não é que tu fica parado esperando acontecer, não, tu trabalha, mas tu vai vendo que as situações começam a se desenvolver, porque você olha e diz, a minha mão não vai alcançar ali, Senhor, estende as tuas mãos ali, Deus estende as mãos e capacita para que seja feita. Tu olha e fala, Senhor, olha essa conta, eu não vou conseguir pagar. Deus vai, movimenta daqui, movimenta dali, tu nem sabe de onde sobrou, mas tu fala, Jesus, aqui está o dinheiro da conta, tu vai lá e paga a conta. Tu consegue clamar ao Senhor pela madrugada e sentir a presença dele perto de você. E você diz, Jesus, muito obrigado, irmão. Tem gente que tem milhões na conta, mas não tem a alegria da salvação. Do que vale ter dinheiro? Do que vale ter todas as riquezas e não ter paz em seu coração, irmão? Com certeza você já teve esse sentimento. Se não teve, glórias a Deus por isso, de você buscar por algo terreno, por algo material, que o seu coração queria muito, e você queria, vamos colocar um celular bem caro, um celular muito caro, e você olha e diz, esse é o meu sonho, eu quero alcançar ele, e você vai buscando, trabalhando para conseguir aquele celular, e quando você finalmente consegue o dinheiro no celular, tu vai todo alegre para comprar na loja, ou compra pela internet, e quando o celular chega na tua mão, tu tá alegre, pegou o celular e tu fica alegre, passou 10 minutos, a alegria de comprar o celular foi embora, porque tu percebe que ele liga, faz chamada igual o Moto G, faz chamada igual o Nokia, faz chamada igual aquele que tem teclinhas. Você percebe que você conseguiu um celular mais poderoso, o iPhone 50 mil. Aí você tira uma foto, a foto parece que sai da tela. Meu Deus, que coisa linda. Aí tu posta no WhatsApp, a foto fica toda borrada. Porque o WhatsApp não comporta toda aquela resolução de foto. Tu tenta postar no Instagram, tu tem que baixar um aplicativo, um outro aplicativo para poder compactar a foto, para poder conseguir não perder a qualidade da foto. E quando tu olha, tu fala, meu Deus, está igual do Moto G. Por quê? Porque todas essas coisas passam, são transitórias, são passageiras, são vazias. Mas quando tu coloca um propósito diante de Deus em oração, eu vou fazer uma semana de oração pela minha vida espiritual. Tu começa a oração, o diabo se levanta, tu fica triste, às vezes vem palavras contra você, e tu diz, Jesus, eu não vou conseguir. Aí tu faz o seu primeiro dia, no segundo dia tu quase esquece de orar, mas o Espírito de Deus vai lá, te lembra e tu ora. Aí tu faz segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e tu recebe a presença de Deus, e tu fala, Jesus, muito obrigado. A quem olha para você e fala, rapaz, tu é maluco, o que tu fez? Mas tu chega para ele e diz, se precisasse eu fazia de novo, filho, porque tu Deus acrescentou na minha vida, é muito maior do que eu merecia, é muito maior, a tua alegria fica radiante. Às vezes o teu corpo físico está cansado, às vezes por causa das guerras espirituais, tu está com olheira nos olhos, mas a tua alma está radiante, dizendo, Jesus me deu a vitória, Jesus me deu a vitória, Jesus me deu a vitória, porque as coisas terrenas passam. Deus levanta Zorobabel e passa-se o tempo, e assim como 3 vezes o povo de Israel saiu de lá, 3 foram as ações de Deus para trazer a edificação ao povo. A primeira, Zorobabel, a segunda, Esdras, cerca de 50 anos depois, chega em Jerusalém e o povo está todo mundo perdido. Por quê?
Porque eles pararam de construir, eles se distanciaram de Deus. E ele está vendo aquela situação, ele começa a se entristecer. Diz a palavra que ele se ajoelha no meio da praça da cidade, diante dos olhos de todo mundo. Ele arranca os seus cabelos com as suas mãos, arranca a sua barba com as suas mãos, como um sinal de que ele estava revoltado. E ele começa a clamar em alta voz, dizendo: Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Estamos distantes de ti, nos afastamos de ti, estamos distantes da tua presença. E ele clamando em alta voz, chorando na praça pública da cidade. E as pessoas passavam e olhavam ele clamando, gritando, chorando. E aí começou a gloriar a gente, dizendo: rapaz, o que está acontecendo contigo? O que houve com você, rapaz? O que houve? Por que você está chorando? Por que você está orando? E ele não parava de clamar: Jesus, Deus, perdoa os nossos pecados, porque nos distanciamos de ti, porque nós fraquejamos. E aquelas pessoas que estavam perguntando a ele começaram a ser tocadas, e eles começaram a chorar, dizendo: Deus, eu não sei porque eu estou chorando, mas eu estou chorando também, o que eu preciso fazer? E eles começaram a se ajoelhar um do lado do outro, diante daquela praça que só tinha extras. Passou um tempo, já tinha todo o povo de joelhos, orando, dizendo: Deus, perdoa pelos nossos pecados, perdoa pelos nossos pecados, perdoa pelos nossos pecados. Sabe por quê? Quando alguém liga no mistério da oração, começa a contagiar aqueles que estão à sua volta. Aquele que liga no mistério de Deus começa a contagiar aqueles que estão à sua volta. Ai, não é porque você não conhece a minha casa, você não conhece o meu esposo, a minha esposa, meu irmão, a minha irmã, mas eu te convido a esta noite, você ligar no ministério da oração, ligar no mistério de oração diante de Deus, porque à medida que tu for orando, Deus vai fazendo a obra. Quando teu marido acordar pela madrugada e ver você de joelhos diante daquela cama, no primeiro dia ele vai voltar a dormir, talvez no primeiro mês ele vai voltar a dormir, mas vai chegar um momento que quando tu abrir os teus olhos diante das lágrimas, que tu está chorando diante de Deus, tu vai ver teu marido de joelhos do teu lado, chorando junto contigo, dizendo: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. Tu vai ver a tua mãe de joelhos chorando diante dos teus filhos, vão se ajoelhar do teu lado e vão clamar ao mesmo Deus que tu está clamando. Porque quando um crente liga na oração, quando um crente liga, a oração é poderosa para contagiar aqueles que estão à sua volta. Deus começou a clamar sozinho, mas ao término da oração, todo mundo estava de joelhos, com lágrimas nos olhos, dizendo: Extras, nós queremos nos purificar. O que ele precisa? Estavam casadas com mulheres estranhas, tinha uma mistura no meio do povo, mas Deus levanta Extras e traz a purificação diante do povo. A Bíblia nos mostra que depois disso Neemias é levantado, cerca de 30 a 40 anos depois, é levantado como um reformador dos muros. E você conhece a história de Esdras. Ele foi lá do templo de Artaxerxes, foi levantado, tirado como copeiro, foi colocado diante de Jerusalém e dito: você vai reconstruir os muros. Era uma tarefa difícil, era uma tarefa complicada. Porque, irmão, se você não sabe, os muros daquela época não eram de tijolo. Os muros daquela época não eram de papelão. Os muros daquela época eram de pedras maciças. Pedras pesadíssimas. Era um árduo trabalho. E precisava ser bem feito para que no muro não tivesse brecha, buraco, falhas, pedra em falsa. Porque se tivesse pedra em falsa, alguém empurrava e derrubava toda a muralha. Tinha que ser bem feito, tinha que ser bem estabelecido. Então era um trabalho árduo. Mas Deus levanta Neemias e ele clama ao Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda a fazer esta obra. Porque muro é simbolismo de proteção. Sem muro, uma casa está possivelmente desprotegida. E quando alguém quer proteger mais a sua casa, pode ver, ou ele aumenta o muro, ou coloca cerca elétrica, ou coloca caco de vidro em cima do muro, coloca câmeras, porque o muro é um simbolismo de proteção. A Bíblia bem clara dizer que Deus estava falando: através de Neemias eu vou proteger.
E ele começou a levantar aqueles muros. Veio a oposição dizendo: para. Mas ele disse: eu não posso. Alguém chamou ele e disse: vem aqui, vamos congregar conosco. Para quem não sabe, congregar é uma janta, é um almoço, é comer. Vem aqui, rapaz, você está trabalhando demais, vem comer com a gente. Ele disse: como poderia eu comer se tem uma obra para fazer? Como poderia eu me alegrar se tem uma obra para fazer? Como poderia eu me deleitar e descansar se tem uma obra para fazer? Quem entende que tem uma obra para ser feita, ele não fica perdendo tempo com pessoas estranhas, ele se envolve em fazer a vontade que Deus colocou sobre ele. Neemias disse: por que eu desceria para ir com vocês? E o clamor dele é: Senhor, esforça as minhas mãos. Diante da construção disso tudo, e eu caminho para terminar aqui. Diante da construção de tudo, construiu o templo, restaurou o povo espiritualmente, em oração, perdoaram, clamaram pelo perdão dos seus pecados. A Bíblia nos mostra que diante de Neemias ele retifica o muro, terminou toda a obra, mas precisava ser feita uma coisa. Esdras é levantado, ele pega a lei do Senhor e começa a ler diante de todo o povo. Desde a manhã até o início da tarde, ele começa a ler. Não para de ler. Todo o povo se assenta e ouve a lei. E depois que ele termina de ler, algumas pessoas não conseguiam se conter em prantos, porque a lei e a palavra de Deus começou a entrar em seus corações. A esta noite o Espírito de Deus me trouxe aqui para trazer uma mensagem ao seu coração. Talvez você entrou aqui e não está entendendo nada do que está sendo pregado. Mas agora, nesse caminhar, no final, você vai entender tudo o que foi falado. Diante de tudo isso daqui, isso é um simbolismo. É um simbolismo da reedificação da humanidade. Deus ergueu a humanidade no Éden. A humanidade caiu em pecado. Se distanciou de Deus, se quebrou, se destruiu, se desmantelou. Mas Deus disse: eu vou reconstruir vocês. E quando Deus disse: eu vou reconstruir vocês, você percebe que diante destas três marcas, são três situações, são três posições, são três obras que Deus faz para a edificação ou reedificação da humanidade. Você percebe que Zorobabel foi o construtor do templo, Esdras foi o restaurador espiritual e Neemias o reformador dos muros. E tudo isso se resume em quem? Jesus. Tudo isso se resume em Jesus. Como assim, irmão? Não estou entendendo, vou te explicar. Jesus é o reconciliador. Lembra quando Zorobabel chegou em Jerusalém e ele faz um altar para que o povo apresentasse sacrifício? Foi para que Deus não se irasse com o pecado deles. Mas a Bíblia nos mostra que o sacrifício que eles colocavam era para cobertar o pecado. Jesus agora veio para apresentar um sacrifício que não cobertaria o pecado, mas ele libertaria de todo o pecado. Em Hebreus capítulo 10 nos mostra que o sacrifício dos animais não podiam apagar a multidão dos nossos pecados. Por isso, todo ano tinha uma festa, a festa de expiação. O que era essa festa? Para poder lembrar: olha, você é pecador, o teu pecado ainda está aí. Você é pecador e o teu pecado não foi embora. Você precisa fazer alguma coisa para que o teu pecado vá embora. Mas a Bíblia nos mostra que no versículo 16 ele vai dizer: quando a presença de Deus desce e como um só sacrifício foi Jesus a entregue naquela cruz. E no versículo 16 e 17 Deus lança uma profecia, uma palavra de conserto dizendo: porém as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele não morreu para cobrir pecado de ninguém, ele morreu para poder apagar os nossos pecados. Hoje o meu pecado não está encoberto, o meu pecado está perdoado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu e disse: a cédula, sabe o que é cédula? A moeda, o dinheiro que eu devia, o papel da minha dívida foi selado, marcado, pregado com os seus pregos naquela cruz, e eu fui perdoado.
A minha dívida foi perdoada junto com o sangue dele, que foi derramado naquela cruz. Jesus é o reconciliador. É por isso que o apóstolo Paulo escreve e ele vai dizer: não há outro mediador entre Deus e os homens. É Jesus que faz a ponte. É Jesus que te leva até Deus. É Jesus que te leva até a presença de Deus. Porque ele te cobre com o sangue dele. Perdoa os teus pecados. Purifica a tua vida. Diz: agora você não está mais em guerra com Deus. Agora você está em paz. E você sente o teu coração: Jesus, eu não estou mais distante do Senhor. Eu estou perto de ti. Eu estou do lado do Senhor. É através do sacrifício de Jesus que o altar, que tudo aquilo que envolve idolatria cai por terra. Lembra que Deus falou. Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 2: eis que vos digo, vês, porém, tudo isso. Quando ele diz tudo isso, é o templo de Herodes. Vês tudo isso, eis que não ficará pedra sobre pedra. Eu vou derrubar e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou levantar de novo. O que Deus estava falando? O que Jesus estava falando através desse texto? Jesus estava falando: hoje vocês adoram a deuses estranhos, mas quando eu morrer, derramar meu sangue, ressuscitar, a vida de vocês vai ser transformada por dentro. A boca de vocês vai me adorar. A boca de vocês vai me glorificar. A tua boca não vai xingar mais palavrão, não vai mais lançar pragas, não vai lançar mais maldições. Mas se o sangue de Jesus te alcançar aqui hoje, a tua boca vai ser usada para glorificar a Deus. A tua boca vai ser usada para agradecer a Deus. A tua boca vai ser usada para profetizar a palavra de Deus. E aqueles que quiserem ouvir uma palavra de Deus vão bater na tua porta e dizer: irmã, profetiza para mim, ora por mim, dê uma palavra de Deus para mim. E você vai abrir a tua boca e Deus vai falar através de você, porque tu foi reconciliado com Jesus, tu foi reconciliado com Deus, tu foi reconciliado com o propósito de Deus. A Bíblia nos mostra que Jesus é o restaurador espiritual. Só Ele pode restaurar a nossa vida espiritual. Só Ele pode levantar-nos do monturo do pecado e da vida pecaminosa que antes vivíamos. E só Jesus é o reformador dos muros. Irmão, como assim? Como é que Ele é o reformador dos muros? Vem comigo lá para Zacarias capítulo 2, versículo 3 até o versículo 5. Diz assim, e eu vou ler devagar para você entender. Diz assim: e eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dela, dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei por ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ai, não! Quem te protege não é a mandinga que tu coloca no teu bolso. Quem te protege não é a ferradura que tu bota atrás da porta. Quem te protege não é aquela palavrinha de sana. Quem te protege é Jesus Cristo, que derramou seu sangue e disse: em meu nome os demônios se sujeitam, em meu nome todas as ações malignas caem por terra, em meu nome a obra é realizada e o projeto de Deus se cumpre. A esta noite Jesus te trouxe aqui, Jesus nos trouxe aqui para poder dizer: eu vou te reedificar, eu vou te reedificar, para reconstruir o mundo. Primeiro ele precisa reconstruir tua estrutura. Tu precisa voltar a orar, tu precisa voltar a jejuar, tu precisa voltar a buscar. Irmão, eu nunca fiz isso, então tu vai começar a fazer isso a partir de hoje. Jesus vai começar a te alcançar aqui hoje, e tu vai voltar a orar, tu vai começar a orar, tu vai começar a jejuar, tu vai enviar mensagens aos pastores, aos líderes, dizer: que irmão, fala comigo como é que eu jejuo, porque o Espírito de Deus está ardendo no meu coração para jejuar. Como é que eu oro porque eu quero orar? Deus está ardendo no meu coração e eu preciso orar. Como é que eu faço isso?
Eu preciso fazer isso. Jesus quer te reconstruir aqui esta noite. Jesus quer te colocar de pé. Tu pode ter entrado aqui com dúvidas em teu coração, dúvidas do chamado, dúvidas da obra, dúvidas do que Deus tem para a tua vida, dúvidas do que Deus quer realizar através de você. Mas a esta noite o Espírito de Deus manda te dizer: eu tenho poder de te levantar do céu, eu tenho poder de te colocar de pé. Salmos capítulo 103 vai dizer: eu levanto-te do pó, me levanto-te do monturo, eu coloco-te mesmo necessitado, eu te levanto e coloco-te diante dos príncipes, tu assentarás à mesa junto com eles, e o meu nome será glorificado. Só Jesus pode fazer isso, só Jesus pode realizar isso sobre a tua vida. E esta noite Ele quer realizar sobre você, Ele quer realizar sobre a tua vida, sobre a tua alma. Jesus quer mudar tudo na tua vida. Se você entrou aqui e tu olha e não consegue sentir Deus, Jesus quer mudar esse negócio na tua vida. Se tu entrou aqui e alguém prega já há 20 anos para você, você não consegue aguardar a palavra de Deus. Esta noite Jesus quer mudar esse negócio, quer derrubar esta barreira espiritual, quer derrubar este impedimento espiritual. Jesus te trouxe aqui para te salvar. Jesus te trouxe aqui para te salvar. E esta palavra arde no meu coração aqui esta noite. Talvez você chegou aqui e disse: eu vou lá porque é uma festividade, eu vou lá porque eu vou ver a irmã, eu vou lá atender o chamado. Tem uma carta que o irmão sempre manda carta e a gente nunca vai, mas dessa vez a gente vai. Mas engana-se você, foi Jesus que te trouxe aqui para poder te dizer: eu vou te reconstruir, eu vou te levantar, eu vou te erguer de novo, eu vou te colocar de pé. Você vai pregar a palavra de Deus com ousadia. Deus vai usar a tua vida como espelho, Deus vai usar a tua vida como referência. Tu vai ser referência na tua casa, tu vai ser referência no teu trabalho, tu vai ser referência no meio da tua família. Talvez alguém olhe e diga: ah, o avô morreu na cachaça, o pai está indo para a cachaça, ele também vai para a cachaça. Jesus vai te alcançar e vai te dizer: não, através dele, Jesus vai alcançar o pai, e vai ser salvo, vai alcançar o filho será salvo, e o nome de Jesus será glorificado. Esta noite, Jesus manda te dizer: eu vou te reconstruir, eu vou te reconstruir, eu vou te colocar de pé. Eu penso você que quer ser colocado de pé. A esta noite, talvez você entrou aqui e está cansado, o corpo físico está cansado, a alma está cansada, de tanto orar, de tanto buscar, e também você olha para o lado, olha para o outro e diz: Senhor, eu busco e não tenho resposta, já fiz campanhas de oração, campanhas de noite, campanhas de jejum, e não tenho resposta. Mas esta noite o Espírito de Deus manda te dizer: eu te trouxe aqui porque eu já estou te respondendo há muito tempo. Você que não está entendendo o que é que Jesus está falando, volta a pregar, volta a pregar. Quando Deus te dá a palavra, tu se esconde. Quando Deus quer falar através de você, você foge. Quando Deus quer te usar para estender as mãos, tu coloca a mão no bolso. Ei, a tua vitória vai vir mediante a tua disposição da obra, a tua disposição da vontade de Deus, a tua disposição diante do projeto. E você que está longe de Jesus, distante da presença de Deus, está vivendo uma vida de pecado, você entrou aqui porque o teu coração ainda tem esperança de Jesus te alcançar. O teu corpo não quer, o teu corpo está dizendo: tu vai ter que largar a bebida, tu vai ter que largar aquelas noites, tu vai ter que largar a prostituição, tu vai ter que largar isso, largar aquilo. O teu corpo está dizendo: não, mas tu entrou aqui porque a tua alma tem uma esperança, dizendo: Jesus, por favor, me toca, Jesus, por favor, me salva, Jesus, por favor, me muda, Jesus, por favor, faça algo na minha vida. Alegre o teu coração, Jesus ouviu o teu clamor, Jesus vai te alcançar aqui hoje. Levanto e come na rabacéia. Levanto, come na rabacéia, me canta. Jesus vai te alcançar aqui hoje. Se tu soubesse o tamanho da terra
que foi durante todo o dia, para que tu conseguisse entrar por essas portas hoje. Se tu soubesse o tamanho da guerra, o diabo nem queria deixar tu acordar, o diabo nem queria deixar tu estar com saúde, o diabo nem queria. Tu entrou aqui e o diabo tentou secar o teu coração, mas a essa noite o Espírito de Deus vai te dizer: eu te alcancei, eu te alcancei, eu te alcancei, e eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar, já terminei aqui, eu quero orar por alguém que sentou aqui por essas portas e disse: Senhor Jesus, salve a minha alma, salve a minha alma. Você, a cada resenha que tu vai, a cada bebida que tu coloca na boca, a cada festinha que tu vai, no término da festinha, a tua alma se angustia e diz: meu Deus, o meu lugar não é aqui, meu Deus, o meu lugar não é aqui. Quando tu acorda de manhã, tu fala: Jesus, o que eu estou fazendo na minha vida? Jesus, me salva, por favor. Jesus, me salva, por favor. Talvez você esteja aqui e você até tem recebido a palavra, mas uma angústia tomou teu coração e você se distanciou de Deus ao ponto de você nem conseguir ouvir alguém falar uma palavra de Deus. Quando alguém se aproxima de você e começa a falar uma palavra de Deus, tu começa a se incomodar, se treme como se estivesse com frio e diz: eu não quero ouvir, eu não quero ouvir, eu não quero saber, eu não quero viver isso. Jesus te encontrou aqui hoje, Jesus te encontrou aqui hoje, e manda essa noite dizer: você está dizendo que não quer, mas a tua alma está clamando por mim. A tua boca diz que não quer, mas a tua alma está clamando por mim. Eu quero orar por você, vem correndo, vem correndo. Você da igreja de Cristo, entra na guerra, porque o Espírito de Deus quer salvar essa noite. Jesus quer salvar essa noite. Quando tu chegar em casa, tu dorme. Não dorme agora não. Entra na oração, entra na oração. Entra na oração, porque Jesus quer salvar a alma de hoje. Jesus quer salvar a alma de hoje. E se o teu coração não arde por almas, tu está perdendo tempo aqui nessa terra. Tu está perdendo tempo aqui nessa terra. O teu coração, como igreja de Cristo, precisa arder por almas. Cadê a primeira alma que Jesus fez aqui para ser salva? Cadê a primeira alma que Jesus trouxe aqui para ser salvo? Jesus já tocou no teu coração por esses dias. Jesus te deu um sonho. Você teve o sonho do arrebatamento. E no sonho tu ficava e tu gritava dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia da minha alma. É Jesus falando contigo: eu quero te salvar. 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 Jesus está ardendo no teu coração aqui hoje. Jesus está ardendo na tua alma, dizendo: se entrega para mim, para de lutar. Para de lutar contra a minha vontade. Eu já usei profeta para falar contigo. Eu já usei sonho para falar contigo. Eu já usei ímpio para falar contigo. Já usei bêbado para falar contigo. Já usei drogado para falar contigo. Já usei situações para falar contigo. Já falei no teu coração e tu me ouviu. O que é que eu preciso fazer mais para que tu me ouça? Jesus manda te dizer: eu quero te salvar. Cadê a primeira alma? Cadê a primeira alma? O Espírito de Deus, durante toda a semana tem ardido no meu coração. Eu quero salvar, eu quero salvar. Eu quero salvar, eu quero salvar. Eu quero salvar, eu quero salvar. Se alguém te perguntasse há uma semana atrás aonde você estaria, você jamais diria que estaria aqui. Você jamais diria que entraria por estas portas. Mas Jesus marcou encontro contigo e disse: eu quero você perto. Eu quero você perto. Eu quero você perto. Lembra das revelações da palavra que Deus te dava. Lembra dos momentos de oração que Deus te libertava. Lembra da presença gostosa que tu sentia. Lembra quando ainda nesse perigo Deus te usou para pregar. Deus te usou para pensar
as almas. Deus te usou para salvar as vidas. Lembra-te, Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar. Jesus está te dando uma oportunidade. Jesus está te dando uma oportunidade. Uma prova de que Deus não fala contigo. Na semana passada Deus te deu um livramento. E esse livramento era para a morte. O laço era para a morte. Mas Jesus te deu um livramento e disse: eu quero te salvar. Eu quero te salvar. Mas Jesus te salvou. Jesus te esta noite Jesus manda te dizer: eu quero salvar a tua alma. Eu quero salvar a tua alma. E se tu não entrares no projeto de Deus, Jesus terá que te sacudir mais um pouco. A esta noite Jesus te chama. A esta noite Jesus te chama. A esta noite Jesus te chama. Você que colocou no seu coração e disse: Senhor, se é tu que estás falando comigo, se é tu que estás falando comigo, manda alguém tocar em mim. Você disse isso antes de iniciar o culto. E o Espírito de Deus tocou em você. Abençoe pessoas para orar em você. Você disse: beleza, agora como é que eu vou? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aproximar? Mas a esta noite Jesus te chama. A esta noite Jesus te chama. A esta noite Jesus te chama. Estenda suas mãos para o céu. Estenda suas mãos para o céu. Espírito de Deus, a esta noite eu glorifico a Ti, porque eu não tenho dúvidas de que a Tua voz entrou aqui neste lugar. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas aqui hoje. Proclama a Ti neste momento, Espírito da verdade. Manifeste a Tua presença sobre esta vida. Manifeste a Tua presença sobre esta vida. Senhor, Tu ouvistes a oração dos Teus servos. Esses jovens entraram em oração. Esses jovens entraram em Jesus. Esses jovens clamaram. Nós clamamos ao Senhor. O Senhor ouviu o nosso clamor. Enviou, meu Pai. Trouxe até esta casa. Proclama a Ti, Espírito Santo da verdade. Tu és fiel para cumprir a palavra que Tu disse. A Tua palavra não precisa de ajuda. Eu não preciso ajudar a Tua palavra aqui hoje. Eu não preciso forçar nada pelo Teu Espírito Santo. Mas eu clamo a Ti, Senhor eterno, que esse coração que se encontra estremecido pela Tua presença. Tu falastes a esta alma. Tu falastes a este coração. Tu falastes a este interior. Mas eu clamo a Ti, Senhor Jesus, alcance um pouco mais. Alcance